Lição número 2. Por que estudar música na igreja? Música, agora pode preencher. Música afeta nossos pensamentos e comportamento. Afeta nossa mente, atitude, filosofia de vida, hábitos de compra e teologia. Tudo isso nós vamos ver durante esse curso. Então vamos todos ter a mesma mente. Filipenses é um livro maravilhoso que fala sobre a alegria. Alegria apesar das dificuldades, apesar dos problemas. E o capítulo 2 poderíamos intitular de União em Humildade. Em Filipenses 2, 1 e 2 e 5 diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já que música é uma área tão importante, de tanto impacto na nossa vida, na igreja, nas igrejas, na sociedade, nós temos que ter a mesma mente a respeito desse assunto. O maior debate sobre música é esta. Se você for conversar com alguém que é a favor de qualquer tipo de música na igreja, esse vai ser o argumento deles. E é nesse ponto que esse curso ou fica de pé ou cai. A pergunta é: música é amoral? Amoral. O que significa amoral? Não tem peso de certo ou errado, de bom ou mal. A música em si, lembre-se, qual que é a ênfase desse curso? O som. Não as palavras. As palavras é fácil falar. Isso é palavrão. Isso fala de Jesus. Eu estou falando da música sem palavras. Ela tem um impacto moral, ela comunica uma mensagem boa ou ruim, pensamentos bons ou ruins. Muitos cristãos vão dizer, sim, música é amoral, é neutra. Eles até falam coisas bonitinhas como, eles vão até o piano, depois fala isso. Tocam um mi, daí falam, Mi é mi. Mi é mi se é usado para Satanás ou se é usado para Deus. Mi é mi. É isso que eles falam. Consequentemente, pode usar qualquer tipo de música. Muitos cristãos dizem sim, é neutra. Por isso que pode qualquer tipo na igreja, na nossa casa, etc. Mas os experts, os especialistas do mundo dizem um ressoante não. Tem um pianista famoso chamado Van Cliburn. Ele é pianista conhecido por todo o mundo. Numa entrevista que ele deu, ele disse: a linguagem da música pode ser lida, escrita e recitada. Ele está falando da música sem palavras. A linguagem da música pode ser lida, pode ser recitada, pode ser escrita. O que significa que música tem um impacto moral? Eu vou dar um exemplo. Eu vou tocar Santo, Santo, Santo. Eu vou tocar uma música. Eu não vou cantar, só vou tocar agora. Que fala da santidade, da pureza de Deus. Ok? Santo, o nome dessa música é Santo, Santo, Santo. Ok? Parecia santo, santo, santo?
Encaixou? Santo, santo, santo com o que eu toquei? Agora eu vou tocar a Via Dolorosa, a caminhada de Jesus para a cruz, a Via Dolorosa. Parecia a Via Dolorosa? Nada a ver, né? Vocês estão vendo? A música tem um impacto, tem um peso. Eu não toquei, inclusive, alguém sabe as palavras dessa que eu toquei, a Pantera Cor-de-Rosa? Alguém sabe? Não tem palavras, né? Mas não parece Via Dolorosa. Não parece Jesus estar carregando a cruz de tristeza. Parece? Não. Por quê? Porque música tem um peso moral. Música transmite uma mensagem. Nós vamos provar mais, mas só quero começar a dar uma ideia aqui. Inclusive, hoje eu estava falando com um aluno. Justamente eu falei que ia fazer um aluno de inglês, né? Que não é salvo. Mas eu estava falando que ia fazer esse curso hoje à noite. Ele estava falando para mim sobre música de transe. Eu esqueci agora o nome desse tipo de música, mas pessoas jovens vão para uma chácara, eles tomam até drogas às vezes. Eles ouvem essa música chamada música de transe. Eu esqueci, é um nome com R, né? Raf, eu esqueci o nome desse tipo de... Rave, isso mesmo, né? Festa rave. Toca essas músicas. Como é que você sabe? Não, estou brincando. Esses tipos de música, eles vão dançando, entrando em transe, ficam lá a noite toda. Ele falou que às vezes passa vários dias. Eu falei, eles comem? Ele falou, às vezes eles comem comida lá de tranqueira que tem lá, cerveja, e vão às vezes por 2, 3 dias com essa música. Daí eu só quis testar ele para ver o que ele pensa sobre música, se música tem um impacto moral ou não. E eu falei, o que você acharia, o que eles achariam se pessoas fossem para essa festa rave e colocassem Mozart para tocar, o compositor Mozart, sem palavras, né? Nada de Deus, Mozart, nessa festa. Sabe o que esse aluno fez? Deu risada. Porque ele falou, imagina, eles iam perder totalmente o propósito da coisa. Não dá para entrar nessa transe e dançar com música de Mozart. Eles iam vaiar, tacar pedra, entendeu? O mundo sabe que música tem peso moral. O som, lembre-se, esquece de palavras. Estou falando do som, que tem peso moral. Como esse pianista, nem coloquei o que ele disse, né? Ele disse, a linguagem da música pode ser lida, escrita e recitada. A pergunta então, o que pode ser lido? E ele conhece música muito bem, pianista renomado. O que pode ser lido tem valor moral? Sim. O que pode ser escrito tem valor moral? Absolutamente. O que pode ser recitado tem valor moral? Certamente. Linguagem tem valor moral? Indubitavelmente, sem dúvida. Voltando então para o nosso esboço, por que estudar música na igreja? Porque música é uma linguagem. Van Christie, no seu respeitado livro, texto sobre voz, sobre canto, o nome do livro é Foundations in Singing, fundamento de música, de cantar. Na introdução, ela diz assim: música é a linguagem das emoções. Agora, como nós salvos devemos encarar essa implicação? Veja esse próximo. Mike Coyle, ele vai nos dar um silogismo. Eu vou explicar o que é silogismo já. Mike Coyle, num artigo que ele escreveu, música existe um absoluto. Agora, esse Mike Coyle é uma das únicas fontes cristãs do livro. E vamos citar ele bem pouco, acho que só agora e talvez mais uma vez ou outra.
Mas ele, como um cristão, ele colocou esse pensamento de música ser uma linguagem na perspectiva certa. Ele é crente, ele é um dos melhores virtuosos de trompa do mundo, aquele tipo trompete mais redondo, né? E ele tocou para notáveis condutores como Donald Voorhees, Howard Hanson, Arthur Fielder, e agora ele é um evangelista no Ministério de Música. E ele escreveu esse artigo, Música, existe um absoluto. Ele diz assim: nem todas as emoções são boas. É claro que o homem e suas emoções foram criados na imagem de Deus, mas o homem caiu, e com ele se foi a pureza com que ele foi criado. Ódio direcionado ao pecado é bom e aceitável, mas quando é direcionado a um irmão em Cristo, é pecado. Bravura não é aceitável, a não ser quando a pessoa que está brava não esteja pecando. Uma emoção como concupiscência, desejo sensual ardente, nunca é certo. É uma adulteração de uma emoção dada por Deus. Então, o que ele está dizendo? Por causa da queda, nem todas as emoções do homem são puras e corretas. Daí ele nos dá um silogismo. E nós vamos ver vários desses silogismos durante o curso. O silogismo é um raciocínio formado por 3 proposições, a terceira sendo a conclusão, a consequência das outras 2 premissas. Ok? Isso é um silogismo. Vou dar um exemplo simples aqui. Se eu falar que todos os homens são mortais, isso é a premissa maior, é um fato, né? Todos os homens são mortais. Daí eu falo que Rafael é homem, correto? Supostamente isso é um fato, né? Se nós aceitarmos esses 2 fatos, a conclusão é o quê? É óbvia que Rafael é mortal, tá bom? Se eu poderia falar, todos os homens odeiam fazer compras no shopping, não é verdade? Amém? O pastor Larry é homem. O pastor Larry odeia fazer compras no shopping, não é verdade, Rogério? Ele viu o coitado do pastor lá um dia, né, tudo triste, né, sentado num banquinho lá. Mas essa premissa maior talvez não seja certa, porque tem homem aqui que gosta de fazer compras. Acho estranho isso, mas tudo bem. Então esse é o silogismo que ele deu. Desde que música é uma linguagem emocional. Todo mundo concorda comigo, por enquanto, até agora, que música é uma linguagem emocional, que transmite emoções. Quem concorda, levanta a mão. Você já ouviu uma música e ficou feliz? Já? Ouviu uma música e ficou meio desanimado? Triste? Ouviu uma música que te animou? Se você falar que não, eu vou tocar mais depois, você vai ver. Então, mas, sim, é uma linguagem emocional. Amém? E algumas, como nós acabamos de ouvir pelo Mike Coyle, algumas emoções são erradas para os filhos de Deus. Logo, algumas músicas são erradas para os cristãos. Voltando ao nosso esboço, por que estudar música na igreja? Música é uma linguagem. Música é uma linguagem. Música é uma linguagem universal. Eu vou provar isso agora pela Bíblia. Vamos abrir as Bíblias em Daniel 3. Capítulo 3, Daniel. Vocês sabem que Daniel e os conterrâneos deles, eu lembro o nome pagão deles, Shadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados cativos para a Babilônia, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele fez uma grande estátua, chamou nações, pessoas, povos de todo o mundo, e eram obrigados a adorarem essa imagem, essa estátua. E vocês sabem o resto da história, que os 3 amigos de Daniel, imagino que não estava lá, eles recusaram se ajoelhar perante a imagem, foram lançados na fornalha de fogo, e vocês conhecem essa história, como Deus os livrou.
Mas nós estamos falando de música aqui, então o que isso tem a ver com música? Veja Daniel 3, versículo 4. Ele chamou essas pessoas de todo mundo, de todas as nacionalidades. E o arauto, versículo 4, apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, acho que era para tocar samba, né? Do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 7, portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, notem só, por que ele usou para chamar todos à adoração essa estátua? Por que ele usou música? Ele disse: quando eles virem o som, não cantou palavras, porque as pessoas nem iam entender. Aqui a Bíblia diz claramente o som. Quando ele tocava essa música, por que ele usou música? Por que ele não usou um gongo, por exemplo? Por que ele não usou uma bandeira erguida, uma flecha, fumaça? Ou, será, um avião passando com uma faixa falando assim: adorei a estátua. Acho que na época não tinha, né? Mas por quê? Ele usou música. Claro que ajudou, né? A ameaçar as pessoas. Se você não ajoelhar, vai morrer. Mas sem dúvida, porque tem que ter todo esse trabalho de preparar esses instrumentos, essa música. Por quê? Porque a música foi uma ferramenta perfeita. A adoração é uma experiência emocional, e a música afeta as emoções e o comportamento. E a Bíblia, que é a nossa autoridade nesse assunto, confirma que a música é uma linguagem que todo mundo lá entendeu. Era uma linguagem emocional. Quando os povos que falavam línguas diferentes nem se entendiam, mas eles ouviram aquela música, aquilo sem dúvida afetou o coração, afetou as emoções, e foi algo propício para adorar aquela estátua, com certeza. E foi a forma que ele comunicou com todos os povos naquele dia. A música dentro de você foi escrita por Carol Merle Fishman e Shelley Cash. Elas são terapeutas musicais autorizadas, instrutoras na Universidade de Nova York, consultoras para diversas organizações de serviço à família e à criança, e músicas. Disseram, o livro é A Música Dentro de Você. Disseram: música é comunicação, e comunicação é música. Elas disseram nesse livro que pensamentos, emoções, música transmite significados e tem um impacto no ouvinte, mesmo sem palavras. Elas continuam: música é uma forma de comunicação não verbal. Música não é apenas uma parte especial de nossa vida. Música representa vida em si mesmo. É de música onde recebemos inspiração, entusiasmo e enriquecimento emocional. Com música, nós criamos, comunicamos e expressamos quem nós somos. Página 208. Agora eu faço uma pergunta: quem somos nós? Essas terapeutas, músicas, falaram que música é uma forma de expressar quem você é. Eu pergunto: quem é você? Quem somos nós? Nós temos a verdade. Amém? Não somos os donos da verdade, mas eu tenho aqui a verdade. Eu sigo a verdade da palavra de Deus. E a música, pelo que elas estão dizendo, deve ser uma parte integral dessa verdade. Nós comunicamos essa verdade que nós temos através da música. A música que nós tocamos na nossa igreja, em nossos lares, nos cultos, é uma declaração vívida, real, da mensagem que nós vivemos e declaramos.
Engraçado que nós nunca ouvimos rock em casa. Achávamos. Rock, imagina. Vocês vão se surpreender depois desse curso. Não hoje, né? Estou falando das próximas lições. Mas anos atrás, tinha uma música, um CD que nós tínhamos, evangélico, né? Não daqueles, né, ecumênicos, né? E estava um pouco alto saindo da nossa casa. Meu pai estava passeando por fora e ele ouviu, ele falou: tinha alguns alunos de inglês. Eu estou dando aula de inglês há o quê? 14 anos. Então, faz anos atrás mesmo. Bem antes da primeira vez que fizemos esse curso. E ele ouviu essa música e de fora ele entrou na casa e falou assim: gente, abaixa essa música porque lá de fora parece música do mundo. Assim, o pessoal que está entrando aqui vai achar que estamos ouvindo qualquer música. Né? A música o tipo de música que sai dos nossos carros, da nossa casa, da nossa igreja, quando pessoas passam por aqui, a gente vai falar disso bem em detalhes numa lição, mas é uma declaração do que nós estamos pregando, do que nós estamos ensinando, do que nós cremos. O que é interessante, eu vou ler um artigo agora. Só que, deixa eu falar os credenciais, eu vou dizer algo significante sobre esse artigo. Aliás, é um livro, A Nova Adoração, uma conversa franca sobre música e a igreja, por Barry Leach. E tem um prefácio por Donald Hustad, professor sênior emérito de música cristã da Southern Baptist Theological Seminary, em Louisville, Kentucky. Agora, o que é interessante desse livro, veja só. Esse autor e esse homem que nós vamos ler do prefácio agora, eles são daqueles que falam que música é neutra. Eles estão apoiando qualquer tipo de música na igreja. Estão falando que pode usar qualquer tipo de música, que música é neutra. Então a posição deles é totalmente contrária da nossa. E errada. Só que eu vou usar as próprias palavras dele para provar que música tem impacto sim. Veja só, veja o que ele disse. Crentes carismáticos têm o direito de desenvolver seu próprio estilo de adoração para acompanhar sua própria teologia e exegese. E eles têm feito isto muito bem. Não carismáticos não devem copiar ou imitar impensadamente sua fórmula de adoração, a não ser que eles esperam entrar no mesmo lugar santíssimo da mesma forma. Em vez disto, eles devem desenvolver a sua própria lógica de adoração, baseado no seu entendimento das Escrituras, e então cantar a sua própria teologia. Ele está dizendo que os carismáticos usam um certo tipo de música para criar um certo tipo de ambiente que é propício para a mensagem deles, para até o tipo de culto que eles querem ter, como eles querem entrar no lugar santíssimo. E se você não é carismático, você deve desenvolver um outro tipo de música, de adoração, para entrar no seu lugar santíssimo de outra forma. Quer dizer, se música não tivesse impacto moral, então não precisava nem falar isso. Entendeu? Agora é o estudo que eu pulei rapidinho, não sei como saiu fora de ordem aquela vez, mas para você entender um pouquinho melhor o que nós estamos querendo dizer com música, transmitindo uma mensagem sem palavras. A pergunta foi feito um estudo pelo Dr. Albert Mehrabian. Ele é um psicólogo em comunicações. Se você quiser saber, foi um artigo para seleções de Reader's Digest intitulado 4 minutos que te ajudam a conseguir um emprego, falando como você deve se comunicar na hora do emprego, para conseguir um emprego. Se alguém precisar ler depois, fala comigo, a gente passa o artigo. Quem está procurando emprego, né? Mas ele estudou comunicação, ele fez uma pesquisa. Eu vou fazer a pergunta, né? Agora, eu acabei passando esses dias essa pesquisa, então se você sabe, não fala, mas eu queria que você adivinhasse, quando você fala alguma palavra, quando você diz alguma coisa, quanto por cento é comunicado por palavras, quanto por voz, quanto por face? Vou pedir um voluntário aqui. Quanto por cento de São Paulo? Alguém de São Paulo responda. Quanto por cento por palavras? Quando você fala uma frase, quanto você comunicou através de palavras? 100%? 10%? 38%. Bom, obrigado.
Por voz. E por face. Olha o restante. Matemática, cadê a nossa matemática? Ok. Vamos lá. Por palavras, 7%. Por voz, 38%. Por face, 55%. Agora, fala, mas você não está acreditando em mim. Então eu vou dizer uma frase aqui. Eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje? Eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje? Eu estou feliz. Tem tantas, depende, tem muitas formas de falar. Eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje. Daí tudo bem, você vai acreditar mais ou menos, né? Está um pouco maroto, né? Tudo bem. Nós vamos ver mais para frente como que a música comunica sem as palavras. Por exemplo, quando eu falo alguma coisa, tem a minha voz, o tom, o volume, o timbre, duração, tem muitas coisas envolvidas para você falar, para você interpretar ou sentir o que eu estou querendo dizer. Então, 93% é comunicado através de outros meios sem ser palavras. Por isso nós nem estamos falando de palavras nesse curso. Só um pouquinho, vamos falar numa lição. Professor Fritz Winkel, no seu livro Música, Sensação e Som, ele é um respeitado erudito alemão na área de psicoacústica. Psicoacústica é a ciência que liga o ramo de acústica com o fenômeno de escutar música do ponto de vista psicológico. Ele escreve no seu livro, e essa é a tese principal do livro dele e do nosso curso: a linguagem do som tem predominado. Palavras, como eu disse, são fáceis de interpretar, mas o som que tem impacto moral, que pode transmitir o bom, o mal, o certo, o errado, é mais sutil, mas é bem mais poderoso. Ele vai direto para o coração, para as emoções de alguma pessoa. Então o impacto é mais forte, é algo que você não te pega desprevenido, você nem sabe que está comunicando assim. Inclusive eu já ouvi vários artigos sobre se você está meio para baixo, né, colocar um certo tipo de música, e afeta, e atinge o coração. E nós vamos ver exatamente como atinge, mas a linguagem do som é mais importante que qualquer outra coisa, mais do que as palavras. Vou mostrar isso. As palavras são importantes. Nós vamos falar de palavras, mas o som é mais, porque é mais poderoso e mais sutil. Eu vou mostrar como. Robert Jordan, ele é um pianista e compositor, escreveu um livro, Música, o Cérebro e Êxtase. Diz, então, cada afirmação tem pelo menos dois significados. Um significado verbal, que de alguma forma descreve a experiência do locutor, e um significado de entonação, que reflete os sentimentos do locutor sobre aquela experiência. Então crentes hoje em dia dizem, olha, se as palavras estão boas, então a música é ok. Mas os especialistas, eles dizem que o som comunica mais forte. Quando eu toquei aquelas músicas, eu falei, santo, 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 eu toquei aquela outra coisa, vocês deram risada, porque não parecia santo, santo, santo. Mas as palavras eu falei que eram. Mas as palavras eram, vocês não deram risada nas palavras, vocês deram risada do som que saiu. Então isso nos leva a um segundo silogismo. Esses silogismos são importantes, que eles são os blocos que nós estamos construindo em cima. Música é uma forma de comunicação, e é possível uma comunicação ser boa ou má. Logo, é possível formas musicais serem boas ou más, certo? Se música é comunicação, e uma comunicação pode ser boa ou má, então música, certas formas de música podem ser boas ou más. Martha Bales, no seu livro Buraco na Nossa Alma, a perda da beleza e significado na música popular americana. Ela é graduada em Harvard, escola muito conceituada nos Estados Unidos, ensinou em Harvard. Ela é crítica de televisão e artes para Wall Street Journal, um jornal conceituado.
escreve para o Atlantic Monthly, Harper's, Brooklyn, faltou um L, Review, New Creation, etc. Então ela sabe do que ela está falando nessa área de música. E ela diz: o Ocidente é a única civilização que tem criado uma forma de arte cujo único propósito é atacar moralidade. Então eu volto. Por que estudar música na igreja? A música é uma linguagem universal e a música é uma linguagem espiritual. É uma linguagem. Todo mundo entende. Quer uma prova que música é uma linguagem universal? Quantas pessoas vocês conhecem que ouvem músicas em inglês, de outros, mais inglês, né? E nem entendem as palavras, mas adoram a música? Levanta a mão. Você conhece pessoas assim? Mas eles nem entendem as palavras. Não é as palavras que eles querem entender, é a música, é o que é transmitido. Tá vendo? Eu estou tentando, e nós vamos provar, esse é só o começo, nós vamos provar por outros ângulos que a música comunica sem palavras, tem um impacto sem palavra, emocional, é uma forma de comunicação, é uma linguagem universal que todo mundo entende. Por isso que você pode ver música em inglês e gostar, ou não, né? E uma linguagem espiritual. Por que espiritual? Eu já falei. Há mais do que quantas referências diretas à música nas escrituras? 500. Então música é importante para Deus. Então é importante nós considerarmos para a nossa vida pessoal. É importante, parabéns você que está aqui hoje à noite. Amém? Eu sei que até outros têm outros planos, até eu sei que lá em São Paulo vocês até mudaram os planos, porque eles sabem a importância disso. Como vocês que estão aqui hoje à noite, sabem a importância. Alguns não preciso ouvir isso, não preciso saber. Se é tão importante para Deus, se Deus fala tanto sobre música, deve ser importante para nós. E nós devemos querer saber o que Deus fala, o que Ele acha sobre música. É importante nós considerarmos o impacto que tem em nosso lar, claro, na nossa igreja, nos nossos cultos. E essas músicas então devem refletir um certo caráter. David Tame, no seu livro O Poder Oculto da Música, diz: música é uma forma de linguagem. Daí no meio ele fala: não há dúvida que música realmente transmite estados emocionais, não está aí, eu estou citando o livro, muito reais e às vezes muito específicas do músico ao ouvinte. Daí ele fala que é uma linguagem que comunica muito especificamente em linguagem emocional. Ele diz: é a linguagem das linguagens. O David Tame, que escreveu sobre o poder secreto da música. Ele continua falando sobre muitos tipos de música contemporânea. Ele fala assim: virtualmente todas são, no seu melhor, materialismo humanista, desprovido de genuíno valor espiritual regenerativo. Agora, quando ele fala, lembra, essa é uma fonte secular. Quando ele está falando espiritual, ele está com ideias de nova era, mas mesmo assim é relevante ao nosso estudo. Ele está falando que música comunica, música tem um impacto, e a música que nós ouvimos no mundo hoje em dia, espiritualmente, ele na área dele, mas é ao contrário disso, né? É humanista, é materialista. Então, como eu falei, praticamente todas as fontes do nosso curso são de pessoas não salvas, mas essas pessoas do mundo, seculares, que conhecem música, eles estão reconhecendo o que muitos crentes recusam reconhecer, recusam aceitar. Ele disse: como a natureza humana em si, música não pode ser neutra em seu aspecto espiritual. Para onde foram nossos valores? Escrito para US News e World Report, um editorial de Mortimer Zuckerman, editor-chefe, 8 de agosto de 94. Ele disse, veja, é uma fonte secular: impulsos pessoais, especialmente sexuais, são constantemente estimulados pela música popular e pela televisão, com outros meios de comunicação em massa ficando não muito atrás. TV e música sempre parecem honrar tudo que a verdadeira ética americana abomina: violência
infidelidade, drogas, bebidas, e desprezar tudo que esta ética abraça: religião, casamento, respeito para com autoridades. Estou fundamentando o curso. No livro de Martha Bales, que nós já citamos, O Buraco na Nossa Alma, a perda da beleza e significado na música popular americana, ela diz: eu argumento que algo está seriamente errado com o som. Com o quê? Com o som da música popular e com as sensibilidades que ela expressa. Poucos críticos têm se referido ao assunto som, o que é afinal de que a música é feita. Essa negligência da música é lastimável, pois muitos dos sons da música popular contemporânea são agressivos quanto às suas palavras e imagens. Música popular parece ser terminalmente hostil a qualquer som tradicionalmente associado com música. Agora veja só, presta atenção nessa frase, eu vou dar um exemplo. Já que falta sofisticação estética ao heavy metal nas áreas de música, linguagem, arte visual e teatro, sua única pretensão à seriedade artística está em sua, o quê? Perversidade. Que tipo de música ela falou? Heavy metal, ela está falando de heavy metal agora. Vocês vão ver músicas saindo daqui que só uma vez cada ano ou 2 anos sai nessa igreja, né? Mas a gente tem que mostrar, tem que dar exemplos. Escuta essa música. Eu vou tocar, eu não vou tocar muito, né? Mas vocês têm que ouvir, porque depois o exemplo vale 1000 palavras. A gente tem que depois comparar como que música comunica. Se a gente não fizer isso, verdade, depois da manhã está ouvindo alguma coisa que até o final desse curso. Esse daqui é um extremo, A gente vai até aquele outro extremo, coisa que você nem acha que é. A gente vai chegar lá. Que tipo de música nós acabamos de ouvir? Rock, né? Mas qual tipo? Heavy metal. Heavy metal. Ela disse que a pretensão à seriedade desse tipo de música está em sua perversidade, esse tipo de música. Veja que ela fala, agora presta atenção nas palavras, depois que você acabou de ouvir. É irônico pensar que, apesar de toda a sua antipatia mútua, heavy metal e disco tornaram-se semelhantes uma à outra nesse aspecto. Marteladas fortes de ritmo monótono que carregam sentimentos sexuais a extremos desumanos. Agora, nós acabamos de tocar uma música desse gênero que ela acabou de dizer aqui, que eleva suas batidas fortes e ritmo monótono que carrega sentimentos sexuais a extremos desumanos. A música que eu acabei de tocar é do grupo, dá para ler? Petra. Alguém sabe o que é o grupo Petra? É um dos mais conhecidos, famosos, populares grupos de MCC, música cristã contemporânea. Quem do imundo tirar o puro? Ninguém, né? Por que Joãozinho não consegue diferenciar entre o certo ou o errado? Esse é um livro por William Kilpatrick. Ele é professor de educação na faculdade de Boston. E o que eu vou ler é de um capítulo desse livro intitulado Música e Moralidade. Porque esse livro, porque Joãozinho não sabe ler,
Aliás, porque Joãozinho não sabe diferenciar entre o certo e o errado, é uma sequência do livro Porque Joãozinho Não Sabe Ler. De acordo com esse autor, que é uma autoridade em educação, o Joãozinho não sabe a diferença entre o certo e o errado por causa da música na vida dele. E ele tem um capítulo intitulado Música e Moralidade. Ele diz: rock confirma o direito deles, dos jovens, de terem e expressarem fortes e sensuais emoções. A mensagem de rock é: seus sentimentos são sagrados e nada deve ser colocado acima deles. Isto, em sua essência, que é o rock. Rock não pode ser transformado em algo respeitável. Ele não é crente. Do mundo falando, o educador. A música simplesmente subverteria as palavras. Não importa quantas tentativas de reforma sejam feitas, rock e rap sempre gravitarão na direção de violência e sexo descompromissado. A batida, o ritmo diz: faça o que você quiser fazer. E como então que os crentes podem afirmar o contrário? Então cuidado com a música com que você alimenta o seu coração, a sua mente e a sua alma. Música na vida do homem, por Julius Portney. Música nasce de inspiração e é nutrida de ondas de emoção. Aqui, Os Sons da Mudança Social, editado por 2 sociólogos de Bowling Green University e Vanderbilt University. Música é agora a arma principal usada, lembre-se, não é pastor falando isso, para fazer o perverso parecer fascinante, excitante e atrativo. Música é usada para ridicularizar religião, moralidade, patriotismo e produtividade, enquanto glorifica drogas, destruição, revolução e promiscuidade sexual. Agora, isso poderia ter vindo de um pastor, de um diretor dos jovens, de um evangelista, dirigente de música, mas isso veio de 2 intelectuais não convertidos que estudam o impacto e a dinâmica da música na sociedade. Eu falei que não veio de pastor, mas se viesse pastor é uma boa fonte, amém? Pastores sérios devem pregar isso e falar, e devem ser respeitados também. Por que estudar música na igreja? É uma linguagem, ponto B agora, na sua apostila: música, gosto ou preferência? A pergunta muitas pessoas eles fazem, é tudo questão de gosto. É outro argumento. Eu tenho o meu gosto, você tem o seu gosto. Então é questão de... o pastor não gosta desse tipo de música. Quem já viu isso? Né? O pastor não gosta desse tipo de música. Os jovens têm o gosto deles, o pastor tem o gosto dele, meio quadrado, meio antiquado. Então, daí alguns super espirituais falam: gente, nós temos que nos aproximarmos dos jovens, não rejeitarmos tudo que eles gostam. É preferência, está certo que não é sua preferência, mas vamos pela união, né? Vamos tentar ter mentes abertas e aceitar a música deles também, né? Porque é a preferência deles. Você tem a sua preferência, você gosta de ver aquelas músicas lá clássicas, eles gostam desse tipo de música. Bom, deixa eu já dizer de cara que não é questão de gosto ou preferência. Agora vocês podem preencher aí. Nosso estudo, estamos no ponto B. Nosso estudo é baseado em princípios da palavra de Deus. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o meu gosto. E deixa eu dizer uma coisa também. Gosto é alimentado. Gosto é algo que você pode criar, pode alimentar e adquirir. Se você ouve certos tipos de música, você vai gostar mesmo daqueles tipos de música depois de algum tempo. Eu vou falar mais sobre isso, mas só estou adiantando. Mas nós vamos ver que não tem nada a ver com gosto o que nós estamos falando. Bom, princípios da palavra de Deus aplicados à música e avaliação do que artistas de MCC, de música cristã contemporânea, e artistas seculares
dizem que estão comunicando através da sua música. Vai ser aplicado no que a Bíblia diz, princípios bíblicos aplicados à música, e o que os próprios artistas seculares e de MCC falam que estão comunicando. Um meio de comunicação tão poderosa quanto a música, e com influência física, moral e espiritual e emocional tão grande sobre a mais alta criação de Deus, que é o homem, precisa passar debaixo da lupa das Escrituras e não ser ignorado pelo pretexto neutro, inócuo, inocente de gosto e preferência. Música é muito poderoso para simplesmente falar, é meu gosto. Temos que conhecer mais, temos que saber como ele comunica, temos que saber como a música transmite a sua mensagem. E nós vamos descobrir, nós vamos dissecar, semana que vem, a próxima aula, nós vamos dissecar música, nós vamos falar como que a música comunica. Nós vamos ter um estudo de música e como ela transmite a sua mensagem. Então, a música é uma linguagem, não é gosto ou preferência, é questão de princípios. Música, um tema para discutir. Ponto C. É muito importante discutirmos o assunto, por isso estamos aqui, de música. Por quê? Porque há muita confusão sobre o que é música apropriada na igreja e nas nossas casas. Há muita confusão. Voltando para esse autor, evangelista, músico, a música de Satanás exposta, Lyle Hart, ele diz, muitos anos atrás, como um jovem músico, eu gostava de tocar e não salvo numa banda de dança, eu gostava de tocar em boates e clubes noturnos. Se alguém tivesse sugerido para mim naquela época que esses mesmos tipos de música seriam ouvidos em igrejas evangélicas com o som do agora, eu teria considerado a sua sugestão como a piada do dia. Hoje estamos ouvindo tal som, mas não é piada, tá? Faltou um não aí, mas não é piada. É um paradoxo lamentável. Músicas como Preciosa Graça, Ditoso Dia, Pai Nosso, têm sido tocadas em estações de rock. Rock, jazz e blues estão sendo ouvidos nas igrejas. E apesar do que alguns cristãos estão questionando essa tendência, poucos estão falando contra. Fala, que bom, né? A música está tocando lá. Espera até a lição número 6. Tá bom? Espera. Muitos cristãos, jovens cristãos, estão achando que é a melhor coisa que já aconteceu. Pais estão confusos e muitos líderes cristãos e pastores admitem que eles não sabem o suficiente sobre música para fazer uma decisão quando perguntas surgem. Para acrescentar a confusão, muitos músicos cristãos bem conhecidos que antes eram tradicionalistas estão agora empurrando sons contemporâneos. Agora, o interessante desse livro aqui, que saiu recentemente, saiu ano passado, 2005, de Tim Fisher, que é dirigente de música lá em Faith Baptist Church, Greenville, South Carolina. O debate sobre música cristã, ele atualizou o livro dele, e muitas pessoas envolvidas em MCC, desde então, têm saído contando histórias de horror. Inclusive, essa aqui é uma história de horror. Por que eu saí, cadê em português? Está por aí, né? Por que eu saí do MCC, do movimento MCC, as confissões do ministro de louvor. Mas Satanás está atacando a igreja e o lar por meio da música. Estávamos dizendo como Satanás usa a música de uma forma sutil, de uma forma emocional e bem efetiva, e nos pega desprevenidos. Continuando, por que estudar música na igreja? Música é um tema para ser discutido, é um tema muito importante, porque tem como o alvo principal. Você sabe qual? Qual é o principal mercado da indústria da música? Jovens. Veja o que disse David Elking no seu livro The Hurried Child, A Criança Apressada. O tempo que jovens passam escutando as principais 40 estações de música ou aparelhos de som tem sido estimado em 6 horas diárias. A mensagem da música contemporânea é dirigida nem tanto para o consciente, como para o subconsciente, portanto muito facilmente ignorada. Pense nisso.
Pense no impacto na vida desses jovens. 6 horas por dia escutando música. Isso seria 42 horas por semana, o tempo que um trabalhador passa no emprego. Seria 2.000 horas por ano, enchendo o coração, a mente deles, a alma deles com música popular, expostos a um meio tão poderoso e emocional, enchendo suas mentes conscientes e subconscientes com essa música. Isso terá uma enorme influência na vida deles. Então é um tema muito importante para ser discutido. E o que nos preocupa com a nossa música, com a música que nós usamos na nossa igreja, é se é algo que vai reforçar a nossa mensagem do Evangelho, ou se vai entrar em conflito com ela. Em seu livro Música e Sua Influência Secreta Através das Eras, Cyril Scott diz: música tem o poder de formar caráter. Essa é a antiga doutrina do ethos, ensinada por filósofos e músicos por séculos. Se isso é verdade, então o nosso propósito ao estudar música é entender a mensagem da música e como essa mensagem é comunicada, e nos perguntar se essa mensagem entra em conflito, a mensagem da música que nós usamos, o tipo de música, o som que nós usamos, se ela entra em conflito ou reforça valores ensinados em casa e na igreja. Porque pode ser que nós estejamos dando uma mensagem dupla para nossos jovens. É tão importante, nós vimos a influência que música tem nos jovens. E temos que lembrar que eles estão numa época da vida em que os seus valores, o caráter deles está sendo formado, eles estão sendo moldados. Então temos que entender o impacto que a música tem na vida deles. Isso nos leva a uma resolução muito importante. Aquilo que é neutro, obviamente não pode influenciar caráter. Porém, quando relacionamos ou atribuímos moralidade a uma entidade, ela deve, por sua própria natureza, ter a capacidade de afetar e influenciar caráter. Então é óbvio que, já que nós atribuímos moralidade à música, de tantas fontes, inclusive vamos ver pela própria palavra de Deus, que é o mais importante de todos, ela vai ter a capacidade de afetar e influenciar caráter. Sendo assim, se a música é moral, então ela irá, por necessidade, controlar comportamento, a evidência de caráter. Não podem haver duas interpretações. Ou a música é neutra e não tem nenhuma influência sobre caráter, ou ela é moral e, assim como fazem outros agentes morais, influencia caráter. Concluindo, é inconsistente e ilógico argumentar que música é moral, mas sua influência sobre caráter é neutra. Não vos enganeis, diz o Espírito Santo em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós vamos ouvir algumas citações de especialistas na área de música. Eu vou fazer a pergunta de acordo com as seguintes citações que vamos ouvir. Vamos ler de fontes seculares. Qual é a apelação de música rock? Não só as palavras, entenda, mas a própria batida, o próprio tipo de música. Vamos ver. Alan Bloom, no seu livro O Fechamento da Mente Americana, e lembre-se que ele é professor de pensamento social da Universidade de Chicago, ele ensinou em Harvard também, ensinou em Yale, Universidade de Paris, Universidade de Toronto, Cornell e outras. Esse livro dele foi um best-seller, um dos mais vendidos da época, onde ele falou sobre muitos problemas na sociedade americana, e ele devotou um capítulo inteiro à música, falando de rock, do som, veja bem, não as letras, mas a batida, o ritmo de rock. Sobre isso ele disse: isso nos mostra porque temos que gastar tempo estudando música e seus efeitos. Música rock tem uma só apelação, uma bárbara apelação ao desejo sexual. Não amor, não eros, mas desejo sexual desenvolvido e ignorante. Rock entrega às crianças em uma bandeja de prata, com toda a autoridade pública da indústria de entretenimento, tudo o que seus pais sempre diziam que tinham que esperar até ficarem mais velhos para terem, e que entenderiam mais tarde. O Mick Jagger, aquele roqueiro de má fama dos Rolling Stones, disse: estamos atrás das mentes, assim como a maioria dos outros novos grupos. A pergunta então
é como eles estão atrás das mentes, quais técnicas eles estão usando. Nós precisamos saber, até para proteger nossos filhos. E precisamos saber falar de uma maneira inteligente, não falar de gosto ou preferência, mas fatos. David Crosby, uma outra estrela de rock, disse: "Imaginei que a única coisa a fazer era roubar suas crianças. Ainda acho que é a única coisa a fazer. Não estou falando de sequestro, só estou falando sobre mudar o sistema de valores que os tira do mundo de seus pais muito efetivamente." Interessante, não? Agora, se você ignora a opinião de um roqueiro, então escute um não roqueiro. Esse é o Gary Gumpert, presidente e professor de artes de comunicação e ciências de Queens College, City University de Nova York. Diz: "Cada meio de comunicação deixa sua marca por alterar nossas instituições e valores e atitudes pessoais. A mídia preserva e transforma valores." Nós sabemos que a pregação da palavra de Deus também transforma valores. Então é importante nós termos conhecimento dessa área, porque pessoas vão olhar para nós para uma explicação, jovens e outros crentes também. Nós temos que estar preparados para responder com inteligência e convicção. Temos que estar cientes da influência da música na vida dos jovens. Temos que avaliar nossa própria filosofia de música. Então esse curso vai dar os princípios, as ferramentas, informações úteis para sabermos se a música em nossas casas e na nossa igreja, claro, reflete os valores e os padrões bíblicos que estamos tentando passar para os nossos jovens. Será que a mensagem que estamos transmitindo com o tipo de música que usamos entra em conflito ou apoia a mensagem que estamos pregando? Então, por que estudar música na igreja? Música, lembre-se, é uma linguagem. Não é questão de gosto ou preferência, mas sim de princípios claros da palavra de Deus e conhecimento da própria música, como ela comunica. É um tema para ser discutido, é um tema tão importante porque afeta os nossos jovens, afeta a mensagem que estamos transmitindo. Então, qual é a nossa responsabilidade? Antes de estarmos prontos para avaliar música biblicamente, primeiro temos que desenvolver algum entendimento e caráter nessa área. Precisamos entender um pouco mais sobre música e como ela comunica a sua mensagem.